Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos estudar um texto que é um pouquinho diferente. A gente vai ter que compreender um pouquinho sobre esse texto, tá? Vamos trabalhar então nas páginas 46 até 48. A gente vai falar sobre receitas, né? O que são receitas então? Né? O que precisa ter num texto de receitas? Primeiro passo para a gente construir um texto de receitas, ele precisa ter os ingredientes para a gente saber o que a gente vai fazer, né? Então a gente destaca os ingredientes, seleciona o que a gente vai utilizar e aí escreve, né? Organizando o texto. Depois, né, na próxima parte do texto, a gente coloca o modo de preparo. O que é isso, o modo de preparo? É a forma como a gente vai preparar esse alimento, essa receita, tá? Que não necessariamente precisa ser um alimento, né? Pode ser também uma massinha de modelar, tá? Entre outras coisas. Então, o texto de receita a gente utiliza principalmente para fazer a comida, tá? E aí, nessa construção da comida que a gente vai fazer, a gente tem que seguir as orientações, né? E ele me dá várias formas de produzir. E ele me dá todas as formas, um passo a passo de como fazer essa receita. No livro de vocês, ele mostra então, né, um bifinho de mandioca, tá? Ele ensina como fazer. Se vocês quiserem testar, fazer o bifinho em casa também, peçam ajuda para um adulto, tá, pessoal? Não pode fazer sozinhos, tá bom? Então, o nosso texto, ele dá várias orientações, né, à receita. Ele diz: prepare, faça, mexa, né? E aí a gente vai seguindo aquelas orientações e vai fazendo a nossa receita. Vocês vão ler a receita, tá? E depois vocês vão seguir, depois vocês vão realizar as atividades propostas do livro, que é uma interpretação, perguntando basicamente sobre o que tem na receita. Então, vamos lá. Ele pergunta assim: você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com mandioca? Se sim, né? Você pode fazer um registro no seu caderno, passando outras receitas para prof, falando o que você já comeu de diferente, tá bom? Lembrando que a mandioca, ela também é conhecida como o aipim, tá? Como a macaxeira, então ela tem outros nomes. Às vezes você não conhece por esse nome, a mandioca, mas conhece pelo aipim ou pela macaxeira, tá bom? Depois, ele diz assim: a receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado. Como você descobriu essa resposta? Então, você vai ter que ler a receita, identificar, ver o que ela está passando, quais são os ingredientes dela, tá? Para você conseguir responder. O que você vai fazer? Você vai responder as atividades propostas e depois, aqui embaixo, ele pergunta, né? Marque a finalidade de cada uma delas. Qual que é a finalidade de um ingrediente, então? Será que o ingrediente ele quer nos explicar o que tem na receita, né? Explicar como fazer a receita, ou ele traz uma lista dos alimentos para a receita, tá? Lembra que a prof falou lá no começo do vídeo? Muito bem. Depois ele diz assim: e o preparo, né? O modo de fazer. Ele diz o quê? Ele indica, né? Ele explica como fazer a receita ou ele lista os alimentos que eu preciso da receita? Leiam, prestem atenção no momento da leitura e respondam, tá? Lá na página 48, então, ele traz outras questões pedindo para que vocês copiem os ingredientes que foram utilizados na receita e releiam novamente o texto, tá? Ele diz assim, ó, 2 xícaras de mandioca cozida e moída. O que indica o número e a palavra em destaque? Então, o 2 e o xícaro. O que quer indicar, né? Uma quantidade, tá? Ele indica uma quantidade. O que a gente precisa para fazer na receita, que é o equivalente a 2 quantidades, tá? 2 xícaras. Depois, ele pede para que vocês circulem as medidas que aparecem no texto e organizem, tá? Coloquem em ordem as ações do preparo dessa receita. Então, como que eu vou fazer isso, prof? Ali ele diz: divida, misture, achate e frite. Qual é a primeira coisa que ele pede para fazer na receita? Ele pede primeiro para você dividir, para você misturar, achatar ou fritar. Então,
pense e organize o texto, tá? Depois aqui, ele traz, né, um outro textinho pequeno que mostra os vários nomes dados à mandioca, né, ao aipim. Ele fala ali, vocês podem ler, ela tem vários outros nomes, tá? Depois disso, vocês podem só sublinhar por qual nome vocês conhecem, né, o aipim, ou a mandioca, ou a macaxeira, ou o nome que vocês conhecerem ela, tá? E por hoje é isso, então finalizamos a nossa aula de língua portuguesa, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal! Beijo!